Olá, olá, aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, meu gafanhoto, minha gafanhota. Hoje a gente continua a nossa mergulhada dentro do mundo da genética. Preste atenção que essa aula de hoje ela é muito importante. Por que essa aula de hoje ela é muito importante? Porque eu vou fechar com vocês algumas das mais importantes derivações da primeira lei de Mendel. Vocês lembram da primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel falava com vocês o caso do monohibridismo. Ai, Rodrigo, o que é monohibridismo? Monohibridismo é quando você tem um espermatozoide e um óvulo, cada um carregando apenas uma das duas versões que vocês têm dentro de vocês de cada gene. Então, você tem duas versões do gene dentro de você, mas você só vai passar uma das versões do gene no seu espermatozoide, se você for homem, ou no seu óvulo, se você for mulher. Ok, gente? E aí se juntam óvulo e espermatozoide para darem origem ao feto, ao bebê, ok? Então é por isso que apenas um das suas duas versões do gene vai adiante. Maravilha? A gente vai entender melhor aquele quadro de Punnett, o famoso jogo da velha, mais para frente um pouquinho, quando a gente começar a falar de probabilidade. Calma, eu sei que você já vai começar a chorar, mingar aí do seu lado. Ai, mas é biologia ou é matemática? É biologia. Mas a gente vai fazer algumas contas simples. Multiplicar e dividir. Prometo para você não vai passar disso. Beleza? Mas antes a gente precisa ver algumas outras derivações da primeira lei de Mendel, que parece tão simples, mas a gente vai ver alguns casos bem específicos que podem dar uma certa complicada, mas a gente vai ver que eles não são nada de bicho-papão. Beleza? Deixa eu primeiro me diminuir. Opa, me diminuí, maravilha. A primeira dessas formas especiais da primeira lei acontecer, agora é o que a gente chama de codominância ou dominância incompleta. Maravilha? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom. Tá pequeno aqui? Ah, melhorou. Quando a gente fala da semente da ervilha, gente, a semente da ervilha ela é um caso muito simples, porque eu tenho duas versões do gene, o Azão e o Azinho, ou o Vzão ou o Vzinho. O Vzão faz com que a semente seja amarela, o Vzinho faz com que a semente seja verde, o Vzão ganha do Vzinho. Não tem mistério. Vzão, Vzinho é amarelo, Vzão, Vzão também é amarelo. Esse caso daqui, gente, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque nesse caso daqui eu não tenho um gene dominante, como é o caso do Vzão, lá na ervilha, e nem recessivo, como é o caso do Vzinho, também na ervilha. Eu vou ter duas versões do gene e as duas mandam. Ué, Rodrigo, o que vai acontecer então se as duas mandarem? Vamos ver o exemplo aqui da Flor Maravilha? A Flor Maravilha, ela tem esse nome que ela é muito bonita, inclusive. Ela tem essa aparência daqui, ok? Então, essa florzinha linda que está aqui do meu lado, vamos voltar lá para a aula, para o seu roteiro. Voltamos. Quando a gente volta para cá, você já viu essa flor, você percebeu que essa flor ela tem possibilidade de ser branca, possibilidade de ser vermelha e possibilidade de ser cor de rosa. Então preste atenção comigo, não é muito difícil. Vamos ver isso devagarzinho. Ela pode ser vermelha, ela pode ser branca, ou ela pode ser a união dessas duas coisas exatamente. Ela pode ser cor-de-rosa, um vermelho um pouco mais claro. Maravilha? É como se você tivesse feito um morango ao leite, com muito leite. Ok? Como é isso explicado geneticamente? Não tem muito mistério. Eu tenho dois genes diferentes para a cor das pétalas de rosa. O gene Vzão e o gene Bzão de bola. Então, gene Vzão de vermelho e Bzão de branco. Quando a planta ela é Vzão, ela vai ter uma flor vermelha, sem mistério até aqui. Quando essa planta ela for Bzão, ela vai ter uma flor branca. Quando for Vzão, ela vai ter uma flor cor-de-rosa, uma união das duas. Não existe nenhum desses genes sendo recessivo. Os dois genes dominam conjuntamente. Por isso se chama codominância. Ok? Nesse caso, quando a gente tem cruzamentos, por exemplo,
de plantas vermelhas com plantas brancas, a gente tem plantas cor-de-rosa. E quando a gente cruza as plantas cor-de-rosa, a gente tem plantas vermelhas, plantas cor-de-rosa e plantas brancas. Em que proporção, Rodrigo? Vamos ver isso aqui. Ó, cruzei Vzão, Vzão, que é o caso desse cruzamento aqui, ok? Com Bzão, Bzão. Geral foi Bzão, Vzão, ou Vzão, Bzão, ok? O nome, a ordem desses fatores, nesse caso, não altera o produto. E são todas plantas cor-de-rosa. Mas, se eu cruzo essas plantas cor-de-rosa daqui, o que eu vou ter? Todas elas são cor-de-rosa. Vzão, Bzão, com Vzão, Bzão, eu vou ter aqui V com V, Vzão, Vzão, vermelha, sem mistério. Vzão com B, então vou ter Vzão, Bzão, cor-de-rosa. Eu vou cruzar esse B aqui com esse V, eu vou ter Vzão, Bzão, cor-de-rosa de novo. E eu vou ter Bzão aqui com o Bzão daqui, planta branca. Quando a gente fala dos genótipos, que são os genes, eu tenho 1/4 de Vzão, Vzão, 1/2 de Vzão, Bzão e 1/4 de Bzão, Bzão. Ou seja, 1/4 de vermelha, 1/4 de branca e 2/4, ou metade, de cor-de-rosa. Beleza? Essa é a mesma proporção do fenótipo. Nesse caso daqui, é igual. Por quê? Porque eu vou ter 1/4 com flores vermelhas, 1/4 com flores brancas e metade com flores cor-de-rosa. Ok, gente? Maravilha? Só para retornar de novo. Aqui os dois genes atuam em conjunto, quando eles estão juntos. Os dois mandam, ninguém perde. Então os dois se expressam. Se Vzão significa flor vermelha, Bzão, Bzão significa flor branca, Vzão, Bzão significa planta vermelho mais branco. O que dá quando você mistura? Cor-de-rosa mais claro. Beleza? Maravilha? E o cruzamento dela se dá mais ou menos assim, os estudos, pelo menos. Vermelha cruzando com branca, tudo rosa. Rosa cruzando com ela mesma. Tem metade rosa, 1/4 vermelho e 1/4 branca. Beleza, gente? O que a gente fala agora aqui de alelos letais, e isso tudo está no roteiro de vocês, tá, gente? Isso tudo é um documento que vocês têm aqui em mãos. Vocês estão com ele aberto também em algum outro copo d'água. Em algum outro celular ou computador que você esteja, dispositivo, ok? Genes letais é como a gente chama um caso em que, quando a gente faz esse cruzamento, uma dessas opções não existe. Vou explicar. Por exemplo, aqui embaixo. Por acaso, o gene que dá cor verde, ou verde escuro, ou verde claro, para uma planta determinada, ele vem em duas formas. Czão ou Czinho. O Czão, ele dá a cor verde escura, que em conjunto com o Czinho já dá uma cor verde clara. Você vê que tem muito a ver com a ideia lá de cima, beleza? Da codominância. Show? Nesse caso, quando eu cruzo uma planta Czão, Czinho com outra planta Czão, Czinho, eu vou ter Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czão é o verde escuro, Czão, Czinho é o verde clara, e o Czinho, Czinho é morta. A planta não existe, a planta não chega nem a se desenvolver. Por que a planta não chega nem a se desenvolver? Porque ela é o que a gente chama de inviável. Ela morre antes mesmo de começar a crescer. O que acontece nesses casos, então? Então, esse caso aqui, ele é inviável, não existe. Então, na verdade, quando a gente cruza Czão, Czinho com Czão, Czinho, nesse caso aqui... Opa. Nesse caso daqui, o que eu vou ter é 1/3 verde escuro e 2/3 verde claro. Por que 2/3, Rodrigo? Eu tenho 4 casinhas aqui. É que uma delas eu nem conto. Por quê? Porque já morreu. Então não entra nem na conta. Quando a gente for olhar
As plantas filhas, elas nem aparecem, elas já morreram. Então a nossa conta é 2/3 de verde claro e 1/3 de verde escuro. Normalmente, quando tem terços na probabilidade, a gente vai ver isso já já, normalmente nesse caso aí o que eu vou ter vai ser uma situação com genes letais, ok? Seja quando os dominantes estejam juntos, seja quando os recessivos estão juntos, que é o caso daqui, beleza? Não o meu caso. Ok? Aqui tem um pouco mais de explicação, mas não foge muito disso. Vamos falar um pouquinho de probabilidade. Então, gente, a ideia básica aqui na genética com a probabilidade é que eu tenho duas regras. Vou ser bem simples aqui com vocês. Eu tenho duas regras. A regra do E e a regra do OU. Na regra do E, eu vou multiplicar as minhas probabilidades. Na regra do OU, eu vou somar as minhas probabilidades. Eu tenho uma grande explicação aqui no roteiro, gente, para vocês, mas aqui no vídeo eu vou tentar ser bem conciso para vocês pegarem o máximo possível, beleza? Aqui tem bastante explicação da ideia da probabilidade. Se vocês continuarem com dúvida, vale a pena ler, vale a pena pra caramba. E aqui a gente chega na regra do E. A regra do E, eu multiplico as minhas probabilidades. Por exemplo, qual é a probabilidade de ocorrer um evento e outro simultaneamente? A probabilidade vai ser a probabilidade de ocorrer um deles vezes a probabilidade de ocorrer outro. Porque eu quero que as duas coisas ocorram juntas. Ok? Se eu quero que ocorram juntas, a regra do E, eu multiplico. Qual é a probabilidade, quando eu lanço 3 dados, eu ter o número 6 em todas elas juntas? Então, a probabilidade de em uma delas eu ter 6, vezes a probabilidade de em uma delas eu ter 6, vezes a probabilidade de em uma delas eu ter 6. Então, 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6 igual a 1 sobre 216. Você vê que a probabilidade ela é bem menor quando eu tenho várias coisas que eu preciso que aconteçam juntas, ok? Ao mesmo tempo. Um casal, por exemplo, que quer ter dois filhos homens, a probabilidade disso acontecer é 50%, que é a probabilidade do filho ser homem, vezes 50%, que é a probabilidade do outro filho ser homem. Falando em frações, meio vezes meio, ou seja, 1/4. Ok? Maravilha? Regra do OU. Na regra do OU, a ideia é um pouquinho diferente, porque na regra do OU, o que eu tenho é que eu quero que ocorram dois eventos, ou que eles se excluam mutuamente, ou que eles não tenham influência um no outro. Eu quero que um ou o outro aconteça. Ok? Quando eu lanço um dado, se eu perguntar para você qual é a minha probabilidade de ocorrer, dele cair com 1 ou 6. 1 ou 6. Qual é a probabilidade? Bom, a probabilidade de cair com 1 mais a probabilidade de sair o 6. Por quê? Porque eu quero um ou o outro. Tanto faz. A probabilidade é maior, é grande, é 2/6. É maior do que a probabilidade de só um deles acontecer. Você começa a perceber? Quando eu falo da regra do ou, eu vou ter uma probabilidade maior do que eu tinha no início. Quando eu falo da regra do e, normalmente eu tenho uma probabilidade menor. Meio é maior do que 1/4. 1/4 é menor do que meio, beleza? Essa aqui é a regra do ou. Só para continuar nessa mesma ideia, gente, vou falar agora dos alelos múltiplos na determinação de um caráter. Isso não tem mistério. Lembra que eu falei com vocês do azão e do azinho? Tem alguns casos que eu tenho mais do que 2 versões diferentes para o mesmo gene. Tem o caso, por exemplo, dos coelhinhos. Ah, que bonitinho, Rodrigo! Que eu tenho 4. Czão, Czão CH, Czão H e Czinho, ou CA. Ok? Não tem mistério, a gente continua tendo dominante e recessivo, só que a gente tem gradações. Tem o superdominante, que nesse caso é o Czão. Então, quando ele está presente, só ele vai se expressar, nesse caso a pelagem selvagem. Tem o mais ou menos dominante, nesse caso é o Czão CH. Tem o menos ainda, que é o Czão H. E tem o menos ainda, que é o Czinho, ou CA. Então você tem uma gradação de alelos. E essa gradação de alelos, inclusive, ela está expressa aqui, ó,
aqui do ladinho. Maravilha? Ó, o que acontece? Como eu falei para vocês, eu tenho 2 espaços, e isso a gente já viu desde a primeira lei, né, gente? Você tem 2 versões possíveis dentro de cada indivíduo, só que nesse caso, ao invés de só ter 2, eu tenho 4 versões possíveis, só que o indivíduo continua tendo apenas espaço para 2. Então, eu tenho 2 espaços, se a gente pode chamar assim, e 4 versões possíveis, nesse caso aqui, das cores de coelho. Então, eu tenho uma hierarquia. Então, não é só um caso de dominante e recessivo. Não é só o caso do azão é dominante e o azinho é recessivo e pronto, acabou. Não, eu tenho mais coisa aí dentro. Então, eu tenho que saber as ordens, como eu falei para vocês, essa hierarquia. Essa hierarquia está aqui, ó. O Czão é maior que o Czinho CH, que é maior que o Czinho H, que é maior que o Czinho A. Czão CH ou Czinho CH, isso aí acaba variando um pouquinho. Pelo contexto você consegue pegar, não muda nada, beleza? Só formas diferentes de chamar. Agora eu tenho o Czão, que é diferente do Czinho CH, que é diferente do Czinho H, que é diferente do Czinho A. Então eles têm essa hierarquia de comando, se você quiser chamar assim, que o que acontece é que quando o indivíduo tem pelo menos um Czão, acabou. Ele já vai ter essa cor aqui, ó, que é o selvagem, é o tipo de pelagem de coelho que a gente chama de selvagem. Sem mistério. Se, e aí a gente está começando a pensar, o indivíduo tiver um Czinho CH e o outro espaço for qualquer coisa menos o Czão, então se o outro for Czinho H ou Czinho A ou outro Czinho CH, ele vai ter o tipo de pelagem que a gente chama de chinchila, que é mais amarronzado, mais acinzentado. O selvagem é um pouquinho alaranjado, o chinchila é um pouquinho acinzentado, beleza? Se por outro lado o indivíduo tiver um Czinho H e junto com ele tiver ou Czinho H ou Czinho A, ele vai ser himalaio. O himalaio é branquinho com pontinhas do corpo pretas, beleza? No último caso, e aí é necessário que ele tenha Czinho A, Czinho A ou Czinho. Por quê? Porque nesse caso eu garanto, só com Czinhos ele vai ser albino. Porque se tiver qualquer outro tipo de alelo ali do lado, qualquer outra versão do gene, ele vai ser a outra versão, porque o albino perde de todo o resto. Beleza, gente? Então aqui eu tenho essa hierarquia de comando, se você quiser chamar assim. Merece até um copo d'água. Explicada. Vamos ver isso na tabela? 1, 2 e... Voltamos. Aqui, ó. Lembra que eu falei da tabela com vocês há pouco? Essa tabela aqui são os genótipos possíveis para cada fenótipo. Vocês lembram? Tem 4 fenótipos: selvagem, chinchila, himalaio e albino. Beleza? O fenótipo que tem menos genótipos possíveis, lembra, os genótipos são os genes. O fenótipo é como ele parece. O fenótipo que tem menos genótipos possíveis é o albino. Só se for Czão A, com Czinho A, Czinho A. É a única possibilidade, que perde de todos os outros. O himalaio ou himalaia pode ser Czão H ou Czão H, Czinho A. Porque ele ganha do Czinho A, é o único que ele ganha. O chinchila, ele tem mais possibilidades. Ele pode ser Czinho CH, Czinho CH, Czinho CH, Czinho H, porque ele ganha do himalaio, do Czinho H, do himalaio, ou Czinho CH, Czinho A, porque ele ganha do albino. Beleza? E o selvagem, que tem maior possibilidade de genótipos diferentes. Pode ser Czão, pode ser Czão, Czinho CH, porque ele ganha do chinchila. Pode ser Czão, Czinho H, porque ele ganha do himalaia também. E pode ser Czão, Czinho A, porque ele ganha do albino também. Beleza? Maravilha, gente. Show de bola. Falando de polialelia ou alelos diferentes, a gente tem isso dentro de nós. Literalmente. Porque o nosso sangue, o nosso tipo sanguíneo, ele é determinado geneticamente por um caso de polialelia. O que acontece? Eu tenho 4 tipos de sangue diferentes dentro do sistema AB0. Rodrigo, não é ABO, não. Pode chamar de ABO, mas normalmente a gente chama de AB0 aqui na aula e você vai entender o porquê já já. Quando a gente fala desse sistema, a gente está falando de aglutinogênios e aglutininas. Rodrigo, deseja, muito difícil isso. Não, calma, gafanhoto, relaxa. Aglutinogênio é um nome super bonito para indicar uma proteína presente na membrana do teu glóbulo vermelho, que dá cor para o sangue. Aglutininas são anticorpos que estão ou não presentes dentro de você. O que acontece é que eu tenho 2 tipos diferentes
de proteína que podem estar presentes no seu glóbulo vermelho dentro desse sistema, tá? Tá, gente? Claro que tem muitas outras, mas dentro desse sistema tem 2 tipos diferentes de proteínas que podem estar nos seus glóbulos vermelhos, nessas células. Pode ser a proteína A, ou seja, o aglutinogênio A, ou pode ser o aglutinogênio B, a proteína B. Ok? Um terceiro caso possível é quando eu tenho os dois juntamente. Eu tenho o A e o B. Outro caso possível é quando eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho 0 proteínas desse tipo na minha membrana. Os tipos de sangue, eu tenho certeza que vocês já deduziram, que vocês são maravilhosos. O tipo sanguíneo A é quando eu tenho a proteína A presente nos meus glóbulos vermelhos. O tipo de sangue B é quando eu tenho o tipo de proteína B nos meus glóbulos vermelhos. Tipo de sangue AB é quando eu tenho as duas. Eu tenho A e eu tenho B. E o tipo O? O tipo O é quando eu não tenho nenhuma dessas proteínas nos meus glóbulos vermelhos. Ou seja, eu tenho 0, que era o nome original do tipo O. É que como ele foi escrito tantas vezes, as pessoas começaram a falar, o sangue tipo 0, tipo 0, tipo 0, tipo O, tipo O, tipo O, e pegou, beleza? Mas originalmente era tipo 0 por causa disso, porque ele não tinha nenhuma dessas proteínas presentes na membrana. O que acontece é que isso gera um problema muito sério quando a gente vai falar de transfusões sanguíneas. O problema dessa transfusão sanguínea é o seguinte. Quando você mistura sangue tipo A com tipo B, a pessoa que recebia esse sangue, ela acabava tendo uma reação de rejeição a esse sangue, acabava às vezes até morrendo, dependendo da quantidade de sangue. E o contrário também, uma pessoa com sangue tipo B, quando receber sangue tipo A. O que acontece? As pessoas de sangue tipo A, elas não têm contato com sangue tipo B normalmente. Imagina que você está no interior do corpo dessa pessoa. O interior do corpo dessa pessoa ele está acostumado com as proteínas do tipo A. Porque tem proteínas do tipo A no sangue tipo A dessa pessoa. Beleza, sem problemas. Um tipo de proteína que esse corpo não está acostumado é o tipo B. Por quê? Porque esse corpo não tem proteína do tipo B. Então, para esse corpo, se uma proteína do tipo B chegar, se tiver uma transfusão de sangue, e chegar uma proteína do tipo B, é uma proteína que ela nunca viu. É uma proteína que ela tem que ter cuidado. É um invasor dentro do corpo. E por isso, então, ela tem anticorpos contra a proteína tipo B. Preste atenção. A pessoa tem sangue tipo A, a pessoa, então, ela vai ter anticorpos contra o tipo B. Beleza? Ok? Maravilha. A pessoa do tipo B, a mesma coisa, só que o contrário. Ela tem a proteína tipo B, tranquilo, é vida normal, só que proteína tipo A ela nunca viu. Então ela tem anticorpos contra a proteína do tipo A, porque como ela nunca viu, para ela é um invasor. É como se fosse uma bactéria invadindo. A pessoa com sangue tipo AB, você não concorda comigo que ela tem os dois tipos de proteína? Então o interior do corpo dela conhece a proteína tipo A e conhece a proteína tipo B também. Então ela não tem necessidade de fazer anticorpos contra ela mesma, ok? Então ela consegue, inclusive, receber qualquer tipo de sangue sem problemas. Agora, a pessoa do tipo O, ou tipo 0, ela tem um certo problema. Por quê? Porque ela não tem proteína nem tipo A e nem tipo B. Então ela vai apresentar anticorpos anti-A e anti-B. Por quê? Porque ela nunca viu essas duas proteínas. Para ela, essas duas proteínas elas são desconhecidas, são invasoras. São proteínas como proteínas de qualquer outro micro-organismo. Uma bactéria, para ela é invasor. Não quero saber. Tem anticorpos contra esse tipo de proteína. Então, quando uma pessoa tipo O, por exemplo, recebe transfusão de um sangue tipo A, nesse caso, ela vai ter uma reação alérgica, ela vai ter uma reação contra esse sangue. Vai ficar uma coisa meio feia. Beleza? Por isso que a pessoa com sangue tipo O só pode receber dela mesma. É por isso também que ela pode doar para todas as outras. Por quê? Porque quando a gente doa o sangue, só vão os glóbulos vermelhos, não vão os anticorpos, não. Então a pessoa recebendo o sangue sem qualquer tipo de proteína, nem a B, que é o caso do sangue tipo O ou 0, ela não vai ter reação nenhuma, eu garanto. Agora, se ela receber um sangue com proteína A ou B, vai depender do próprio sangue, do próprio tipo do sangue da pessoa que está recebendo, para a gente ter algum tipo de reação ou não, ok? Vamos dar uma olhadinha nessa tabela? Olha só.
Essa tabela aqui, gente, é com aglutinogênios, que é o nome da proteína, e a glutinina, que é o tipo de anticorpo. Ok? Isso é só uma frequência na espécie humana. Tudo isso está no roteiro. Ah, isso que eu queria te mostrar. A pessoa com sangue tipo O, ela pode doar para ela mesma, sem problema, para pessoas com o tipo de sangue dela. Ela pode doar para a pessoa com sangue tipo B, por quê? A pessoa com sangue tipo B, ela pode receber um glóbulo vermelho sem nenhuma proteína? Pode. Não vai iniciar nenhum tipo de reação. Ela pode doar para a pessoa com sangue tipo A. De novo, essa pessoa com sangue tipo A vai receber um sangue sem qualquer tipo de proteína de glóbulo vermelho, sem problema, não vai iniciar nenhum tipo de reação. Ela pode doar para a pessoa com sangue tipo AB. Mesma coisa, ok? A pessoa com sangue tipo A e tipo B, elas podem doar para elas mesmas, mas elas não podem doar para a pessoa com sangue tipo O. Por quê? Porque a pessoa com sangue tipo O, ela nunca viu proteína tipo A nem proteína tipo B dentro dela. Então, quando ela receber esse sangue, os anticorpos dela, dessa pessoa com sangue tipo O, vão atacar então, ou a proteína A ou a proteína B. Por isso que ela não pode receber transfusão nem de B nem de A. Por outro lado, o A e o B podem doar para o AB, porque o AB conhece a proteína tipo A e conhece a proteína tipo B. Então, ela não tem anticorpos contra essas proteínas. Beleza? A pessoa do tipo AB só pode doar para ela mesma, porque ela tem os dois tipos de proteína. Ok, gente? Maravilha? Esse é o quadro de transfusões. Ok, gente? Falando de genótipos. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos falar dos genótipos. Assim, os genótipos do sistema AB0 ou ABO, como eu falei com vocês, é um caso de polialelia, ou seja, eu tenho mais de uma versão do mesmo gene. Não é mais só azão, azinho, não é só mais isso. Mas não tenho tantos quanto tem os coelhos também, do chinchila, do himalaio, não. Eu tenho só 3 versões possíveis. Do gene I é o gene Izão A, o gene Izão B e o gene Izinho. Vamos entender mais ou menos como eles funcionam. Entre o Izão A e o Izão B, percebe aqui que eu tenho uma relação de codominância. A gente viu codominância lá em cima ou lá atrás no início da aula. Beleza, gente? Então, essa relação aqui significa que se o indivíduo tiver Izão A e Izão B, nenhum dos dois vai ganhar. Os dois vão ganhar, não é que os dois vão perder, não. Os dois vão ganhar. Ou seja, ao invés de só fazer um ou o outro, eu vou produzir os dois tipos de proteína. A proteína A e a proteína B no glóbulo vermelho do sangue, ok? Por outro lado, o gene Izinho condiciona, ou seja, ele produz a não produção, ou seja, não existe produção de nenhum tipo de proteína dentro dos glóbulos vermelhos, dentro do sistema ABO, ok? Falando só do sistema ABO, tem milhares de outras proteínas. O do sistema ABO é a proteína A, proteína B, ou nenhuma das duas, ou as duas. São os 4 tipos de sangue, ok? Nesse caso, o fenótipo do sangue tipo A pode ser Izão A, tranquilo, ou Izão A, Izinho. Lembra que o Izinho ele perde, ele é recessivo em relação aos outros dois. O fenótipo do sangue tipo B pode ser Izão B, ou Izão B, Izinho. Tranquilo? Mesma ideia. O genótipo do sangue do fenótipo AB, aí que tá, ele é Izão A, Izão B. A única possibilidade das duas proteínas aparecerem juntas, ok? E o fenótipo do sangue O tem o genótipo Izinho, Izinho. Maravilha, gente? Show de bola? Beleza? Beleza. Show de bola. Não tem só tipo AB0 não, tá, gente? Vocês já ouviram falar que eu tenho sangue tipo A positivo ou eu tenho sangue tipo O negativo? O O, o B e o A e o AB a gente já falou aqui em cima. E o tipo positivo e negativo? Ele é outro sistema de classificação dos sangues, beleza? É o sistema que a gente chama de RH. Esse sistema de RH, ele é bem tranquilo, ele é mais tranquilo do que o AB0. O sistema tipo RH ou é ou não é, meu querido. É um outro tipo de proteína, presente também nos glóbulos vermelhos, e ou o indivíduo tem aquela proteína, tipo RH, ou ele não tem a proteína RH. É simples assim. Então, deixa eu descer aqui. Ih, não, tá. Deu uma minha aqui, gente. Foi. Subiu aqui, desculpa. Tinha dado uma mini travada no meu computador, que é um computador excelente, é uma excelente carroça. Esse sistema RH, então, você tem ou não tem a proteína tipo RH. Quem tem a proteína tipo RH tem um sangue chamado de positivo. É o maisinho,
Quem não tem é o sangue chamado de negativo. RH negativo, beleza? São esses sinais aqui, ó. Aqui e aqui, beleza? Show? Então, se você tem um sangue tipo A e como fator RH você tem a proteína RH, então o seu sangue tipo A positivo. Se você não tiver a proteína RH nos seus glóbulos vermelhos, você é um A negativo. Maravilha? A herança dos genótipos é essa daqui. Quem tem RH positivo é o Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Então eu tenho dois tipos de alelo. Eu tenho o Rzão e o Rzinho. O Rzão é dominante e o Rzinho é recessivo. É simples assim. Sem mistério, sem conversa, sem caosada. Beleza? Passando a visão, olha só. E o RH negativo, ou seja, a pessoa que é O negativa, por exemplo, ela tem o genótipo lá do sistema B0 e aqui ela é Rzinho, Rzinho. Maravilha? Show de bola? Sem mistério, sem conversa, sem caô. Essa doença hemolítica do recém-nascido, eristoblastose fetal, bonito falar isso, né? Parece muito difícil, mas é bem tranquilo. A ideia é a seguinte: uma mulher grávida tem que prestar atenção no sistema, no fator RH dela. Por quê? Porque uma pessoa receber uma transfusão de sangue, ela tem que dar uma olhada no fator RH também. Pode dar problema. Por exemplo, se o meu sangue fosse A positivo, por exemplo, o que ia acontecer? Se eu recebesse um sangue com RH negativo, tudo bem, não tem problema. Eu tenho a proteína RH, então essa proteína RH ela é normal para mim. Eu posso receber sangue tanto tipo RH quanto sem RH, RH positivo ou RH negativo. Agora, se eu fosse A negativo, aí é um problema sério. Por quê? Porque eu nunca vi a proteína RH no meu sangue. Esse glóbulo vermelho, nos meus glóbulos vermelhos, nunca vi. Então, se eu recebesse essa proteína tipo RH, eu ia achar esquisito, porque eu tenho anticorpos, eu ia criar anticorpos contra esse fator RH. Beleza? A diferença é que o fator RH, a pessoa não nasce com os anticorpos. Ela tem que ter um primeiro contato para aí, depois disso, produzir os anticorpos contra o fator RH. Ok? O que acontece é que se uma mulher ela é RH negativo e ela é engravida de um filho RH positivo, no momento do nascimento, ela tem contato com esse sangue. O sangue do filho tem contato com o sangue da mãe. Maravilha? E aí, nesse caso, o que eu vou ter vai ser uma sensibilização. O que é isso? O sangue da mãe, que é negativo, nunca tinha visto fator RH antes. Para ele é invasor. Então ele começa a produzir anticorpos contra esse RH. Nesse primeiro contato, eu não tenho muitos problemas. Ela não tinha anticorpos antes, a partir de agora ela tem. Se ela engravidar de um outro filho e o sangue do filho seguinte for RH positivo também, aí vai ter um problema. Por quê? Porque a mãe já vai ter dentro dela anticorpos anti-RH. Isso para ela faz problema? Dá problema? Não. Ela não tem proteína RH, para ela tá de boa. Só que o filho dela tem. E os anticorpos passam pela placenta da mãe para o filho. E aí podem atacar o sangue do filho. Para evitar isso, hoje em dia você tem diversos exames que você faz na gestante para tentar detectar essa situação e algumas medicações que conseguem lidar com esse problema sem maiores confusões. Ok? Vou fazer só o seguinte. Aguenta aí. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a mágica. 1, 2 e... já! Oi! Maravilha? Mágica aqui. Voltamos para o roteiro da aula da semana passada. Lá em maio ainda, do dia 29 de maio ainda. 28 de maio. Enfim, a aula da quinta-feira passada. O que acontece, gente? Eu vou agora comentar com vocês como construir um heredograma. Ai, Balbo, isso não tem nada a ver com o que você falou antes? Tem tudo a ver. O que a gente vai fazer é o seguinte. Aí eu vou aprender, vocês vão aprender agora, como é que identifica e se monta uma forma visual de você visualizar fenótipo das pessoas. E aí deduzir genótipo das pessoas. Como isso? Através dos heredogramas, que é um nome bonito para identificar uma árvore genealógica que consegue passar informação de fenótipo. Maravilha, coisa linda. Vamos dar uma olhadinha nisso? O que eu vou ter? Vou ter o seguinte. Eu vou ter símbolos para indivíduos do sexo masculino, símbolos para indivíduo do sexo feminino, que é a bolinha, o masculino é o quadrado, sexo definido e tal. E eu vou ter
bolinha pintada ou quadradinho pintado, símbolo pintado ou símbolo não pintado. Esse aqui normalmente a gente não vai ver muito não, beleza? Símbolo não pintado, ele não é afetado. O símbolo pintado, perdão, ele é afetado. Afetado pelo quê, Rodrigo? Tá maluco? Afetado pela doença que a questão estiver tratando. Então, quando você estiver vendo uma questão e tiver um quadradinho pintado, por exemplo, ali no meio, você sabe que aquele indivíduo é um homem e ele é afetado por aquela doença, ok? Vamos identificar. Aqui, ó. Bolinha, tracinho com quadradinho e vários símbolos saindo disso. 2 bolinhas e um quadradinho saindo disso. Esse é o pai, essa é a mãe, esses são os filhos. 2 filhas e um filho. Esse filho se casou com outra pessoa, uma mulher de outra família. E tiveram filhos biológicos, um filho e uma filha, ok? Então, no heredograma, a gente só está tratando dos casamentos que geram filhos, evidentemente, e dos filhos biológicos. Tem também forma de você indicar filhos adotivos, mas normalmente nas questões que eu vou passar para vocês, normalmente eu não vou estar mostrando isso não, beleza? Tem umas regras aqui, lembra, vê o roteiro da aula da semana passada e dá uma lidinha de novo, ok? Maravilha? Umas ordens aqui, umas regras aqui, tem muito sentido. A ideia é o seguinte, você perceber que essa mãe aqui está pintada, ou seja, essa mãe é afetada. E você percebe que nenhum dos filhos dela foi afetado. Okay? Mas o neto dela foi, ó, mulher, cara, os filhos desse casal. Esse filho casou com uma outra mulher e gerou 2 filhos, um deles afetado. Presta atenção. A mãe dele aqui, essa matriarca, a vovó, ela era afetada. O netinho também é afetado. Só que o netinho nasceu no nascimento que nem o pai nem a mãe eram afetados. Isso é que a gente vai fazer quando a gente estiver tentando resolver um heredograma. A gente vai ter que procurar o cruzamento-chave. E cruzamento-chave sempre vai ser quando 2 iguais dão origem a um diferente. Quando 2 pessoas não afetadas têm como filho uma pessoa afetada. Okay? Nesse caso daqui, o que acontece é, tinha alguma coisa na mãe e tinha alguma coisa no pai que neles próprios não tinha força o suficiente para se expressar, mas que, se juntando um com o outro, conseguiram ter força o suficiente para aparentar. O que é isso? Isso é o dominante e o recessivo. Vocês lembram disso? O gene dominante, ele vai dominar. Então, sempre que tiver pelo menos um azão, por exemplo, não quero nem saber qual é o resto. Aquela vai ser a característica da pessoa. Então, é possível eu ter o caso onde o pai seja azão, azinho, e a mãe seja azão, azinho, e um dos filhos seja azinho, azinho. Então, preste atenção comigo. Nem o pai nem a mãe são afetados, mas eles carregam, eles portam o alelo para o problema. Então, cada um passou o alelo para o problema que tinha, que neles mesmos não causavam problemas, porque eles tinham um azão para ser dominante, mas que aqui calhou de ser azinho, azinho, e desse filho ser afetado. Ok, gente? Maravilha? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou parar por aqui. Aula que vem, eu vou passar para vocês alguns exercícios corrigidos, e eu vou mostrar para vocês como é que se corrigem, como é que esses exercícios eles podem aparecer para vocês, e como é que eu vou corrigi-los, como é que vocês vão conseguir fazê-los, beleza? E aí, semana que vem, se tudo der certo, eu consigo passar para vocês a lista de exercícios para vocês fazerem em casa, beleza? E depois ainda a gente corrige eles juntos. Ok? Maravilha? Valeu, gente. Esse roteiro, esse daqui, lógico, já está. O outro roteiro também, esse daqui, ó, 1, 2 e... esse daqui também tá. Ok? Maravilha, gente? Então, esse roteiro aqui entrou hoje no Google Classroom, beleza? Esse vídeo você está vendo no YouTube. Dá uma olhada no roteiro, vai no Google Classroom, dá uma estudada, lê de novo, coloca suas dúvidas nos comentários da aula, para eu sempre saber que vocês estão lendo, vendo e tentando construir alguma coisa mesmo com a gente separado nesse momento. A nossa videoaula termina por aqui e a gente vai se ver de novo na próxima semana, nesse mesmo horário, ok? Um beijo e tchau, tchau!